Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo. A paz do Senhor Jesus para todos que estão assistindo e para aqueles que vão assistir posteriormente. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês, pela vida daqueles que estão imunidos nesse estudo. É bom lembrar que se esse vídeo, essa aula chegou em tuas mãos, é porque realmente foi intermédio dos céus para que chegue até você. Por quê? Porque os lábios das sabedorias, eles estão cerrados, exceto para a voz do entendimento. Ultimamente nós vivenciamos um período escasso da palavra de Deus muito grande. As pessoas não têm mais paciência, nem mesmo de ouvir 1 hora ou 40 minutos de palavra. As pessoas querem mais movimento, zoada, barulho. Tudo isso não tem nada que ver com estudo racional apregoado pela Santa Palavra. É nesse sentido que hoje vamos ver sobre os nomes da Bíblia. Na aula 2, posteriormente, vamos entender o que é a Torá e o nome transcendente da Torá, o nome de Adonai. E na aula 3, vamos aprender sobre o nome transcendente da Torá. Então, vamos estudar hoje os nomes dos profetas da Bíblia, de alguns profetas, depois o porquê dos nomes, depois vamos estudar o nome de Adonai e como o nome de Adonai, o nome de Deus, ele está dentro de nós. E posteriormente vamos estudar o nome da Torá, a palavra de Deus, que na época não era Bíblia, na época era chamado de Torá, que são os 4 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, que o nome hebraico não é Gênesis, é Bamidbar, tá? Então, tem os nomes que é totalmente diferente, que a gente não, que a gente desconhece, porque não é pregado nas igrejas. Então, esse estudo é realmente para você que quer aprender da Santa Palavra de Deus e que valoriza o Senhor em todas as suas essências, tá? Vamos desde já fazer uma oração. Pai, queremos te louvar, te glorificar, te agradecer por tua presença. Te pedimos a tua mão sobre este lugar. Te pedimos a tua mão sobre este ouvinte que está neste momento assistindo. Eu quero te pedir uma glória e a graça sobre a tua família, sobre a minha vida também, Senhor. Te pedimos que a honra e a glória é para ti, somente para ti, estritamente para ti. Deus, eu sou vaso de barro, mas colocado a essência de ti, Senhor. Sou instrumento da tua presença para falar do teu amor, para falar. O conhecimento é teu, foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que me fez ter a chance de aprender, Senhor. E por isso eu lanço para ti a honra, a glória, o domínio e o poder. Eu te agradeço em nome de Yeshua HaMashiach, o teu filho. É o que nós te oramos, desde já te agradecemos. Amém. Amém. Então, vamos iniciar aqui, né, a nossa tela, nossos estudos, mas antes a gente precisa aprender que a palavra de Deus, ela é oculta. Nem tudo foi dado abertamente, porque o Senhor, ele quer estritamente que eu e você, nós nos dispomos para estudá-la, para aprender, para nos nutrir da sua essência, da sua palavra, e não ser ouvintes esquecidos, e não ser estudante apenas leitores da Bíblia, mas estudá-la em sua essência. E é isso que está faltando. E as trevas estão ganhando muito terreno nesse aspecto, porque está sendo fácil para eles. Porque o mundo gospel tombou as igrejas, mas a palavra que é a essência, que nos mantém vivo, que nos mantém na fé e que nos mantém cristão, foi tirada dos púlpitos. Portanto, esse estudo é, se não, uma forma de substituir, uma forma de corrigir, tá? Essas coisas que vêm sendo, ultimamente, sendo apregoada por aí e que não tem nada que ver com a palavra do Senhor. Vamos ler aqui estou com minha Bíblia aberta, se você puder, pode acompanhar aí, no livro de Provérbios 25, versículo 2, que diz o seguinte: a glória de Deus é encobrir um assunto, ah, e para a glória para a altura dos céus e para a profundidade da terra. E para o coração dos reis não há investigação possível. A glória dos homens é esquadrinhá-la e aprender. Ou seja, a glória de Deus é encobrir o assunto, mas a honra do rei, dos reis, é esquadrinhá-lo para a altura dos céus e para a profundidade da terra. Ou seja, Provérbios, escrito Provérbios Salomão, ele diz o seguinte, que a glória de Adonai, do Todo-Poderoso, é esconder um assunto, mas a honra, nossa honra, é esquadrinhá-la, é estudá-la, para entender os mistérios dos céus e os mistérios da terra.
Só é possível entender os mistérios de Deus através da sua santa e gloriosa palavra. Não através de movimento, não através de música gospel, mas através da essência e genuína palavra, estudada com calma, com paciência, sem gritaria, sem agonia. É isso que a gente precisa, é assim que a gente precisa se nutrir. Desde já vamos para a nossa tela aqui, que é o nosso tema de nossa aula, tá? Nossa aula nesse curso. Então, vamos entender aqui, tá? O tema da nossa aula é os nomes de Deus, os nomes dos profetas, os nomes, tá? O significado do nome dos profetas e o porquê do nome desses profetas, tá bom? Então, promessas escondidas, a importância de uma genealogia, genealogia, se vocês não sabem, é nomes, tá? A importância da genealogia para a nossa salvação, tá bom? Na Bíblia, a Bíblia antigamente não era conhecida como Bíblia, ela é conhecida como Torá. Mas quem são a Torá? No português nós chamamos de 5 livros da Bíblia ou Pentateuco. Mas o nome original não é Pentateuco, o nome original é Torá, que são os 4 livros da Bíblia que era compelido nesses respectivos rolos aqui, rolos esse que era lido pelos sacerdotes, tá? Portanto, a primeira linguagem com a qual a Bíblia foi escrita, com a qual a Torá foi escrita, foi a linguagem hebraica. Posteriormente, passou-se para o aramaico, porque quando o povo de Israel ele foi para a Babilônia, lá ele teve contato com a linguagem aramaica, e a partir daí, alguns fragmentos da Bíblia foram escritos em aramaico. Posteriormente, em especial o Velho Testamento, foi escrito em grego, mas não todo, fragmentos em grego, tá? Mas a linguagem primordial, a linguagem universal, a linguagem primal foi o hebraico. Foi com o hebraico que o Criador criou e formou o universo. Foi com o hebraico que ele resolveu esse idioma que o Criador resolveu para formar o universo. Então, a diferença entre a Bíblia portuguesa e a Bíblia hebraica. Eu estou aqui com a Bíblia hebraica, tá? Com a Torá hebraica, tá aqui. E também estou aqui com a Bíblia portuguesa, tá? A Bíblia portuguesa que nós temos aí em mãos. Então, qual é o objetivo deste estudo? O que vamos aprender neste estudo? Objetivos desse estudo é analisar as perspectivas de estudo da Bíblia. Vamos também, se possível, compreender o significado dos nomes hebraicos, tá? Identificar a promessa preparada desde a fundação da terra, desde a fundação do mundo. Então vamos entender quais seriam essas promessas e quais são essas promessas, tá? Ao término desse estudo, o que será possível ao término desse estudo? Ao término desse estudo, você, meu irmão, minha irmã, será capaz de compreender melhor a maneira de estudar a Bíblia, romperá com a ideia de que a Bíblia é difícil de ser entendida, isso não é o caso, perceberá que cada parte das Escrituras tem uma grande importância, ou seja, a Bíblia, tudo é importante, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, como a gente fala, elas se correlacionam, não existe separação, isso está no Velho, não existe, elas se completam, tudo está interligado, tudo segue um tempo linear, tá? Perceberá que cada parte das Escrituras tem uma grande importância, vibrará e terá paz interior, mesmo diante de todo o cenário da atualidade, visto que há uma promessa agora não mais escondida para cada um de nós. Ou seja, a promessa ela foi revelada, tá? Não há mais nada escondido. Então começamos com por que é preciso estudar as Escrituras? Por que é preciso? Estudar a Escritura é preciso. Por quê? Então você tem Provérbios 28:9, que diz o seguinte: o verdadeiro conhecimento é resultado de pesquisa e investigação, não vem do acaso. Ao esconder o conhecimento com ele, Deus nos força a buscá-lo para encontrar a verdadeira sabedoria. E, quando buscamos, encontramos mais que simplesmente sabedoria. Encontramos graça e força para aplicarmos essa sabedoria em nossa vida e assim inspirar outras pessoas.
É o versículo que a gente acabou de ler. Então, toda a maioria dos versículos do provérbio, a maioria dos profetas, e sobretudo o profeta Salomão, ele irá falar sempre de sabedoria. E que a sabedoria ela não é encontrada de maneira fácil. É preciso buscá-la, é preciso esforço para encontrá-la. Tá bom? Por exemplo, quando você vê aquele versículo na Bíblia que fala assim, que é mais fácil o rico entrar é mais fácil o camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Algumas pessoas entendem isso literalmente. Então, é possível a cabeça de um camelo entrar no buraco de uma agulha? É lógico que não. O Senhor, ele usou parábolas, ele usou comparação. O buraco de uma agulha é essa gruta aqui que tem em Israel e que todo mundo para passar tem que se abaixar e passar. Por isso que o Senhor falou, é difícil uma pessoa rica, ou não só uma pessoa rica, como também até um de nós, nos abaixar, ser humilde e reconhecer que nós não sabemos tudo e que precisamos aprender e aprender da palavra de Deus, tá? É muito impossível uma pessoa, são poucas pessoas que reconhecem isso. Então as pessoas teriam que se curvar para passar nesse buraco. Repare que parece um buraco de uma agulha. Então isso é literalmente conhecido como buraco de uma agulha. Por isso que o Senhor falou, está mais fácil o camelo se curvar aqui e passar no buraco da agulha do que um rico se curvar, entrar no reino de Deus e dizer assim, por quê? Porque ele precisa descer do salto, ele precisa reconhecer que ele é totalmente dependente de Deus. E enquanto uma pessoa não se reconhecer que ela é totalmente dependente do Criador, totalmente dependente de Deus, jamais essa pessoa poderá fazer parte do reino dele, porque o reino do Senhor, o reino de Adonai, ele é totalmente composto por humildade, e a gente precisa se curvar, descer do salto, tá? Então, esta palavra simboliza literalmente o buraco da agulha. Então, foi uma comparação que o Senhor. Então, essa parte aqui está mais real do que a de cá. Tá bem? Bom, de igual modo, a gente estuda aqui a seguinte questão. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos. Ou seja, sempre o Senhor, ele revela, tá, aos seus servos. Então o Senhor, ele não faz nada sem revelar antes aos seus servos. Então, portanto, está tudo revelado na Bíblia. Antes das coisas acontecer, tudo está revelado. É o que nós vamos entender aqui quando estudarmos cada nome da Bíblia, tá bom? Bom, então, a salvação desde a fundação do mundo. Vamos lá. Bendito Deus Pai, é essa palavra do Senhor, né? Bendito, ó Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1, 3, 4. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, e aqui está apontando para Jesus Cristo, e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Ou seja, a salvação, ela foi preparada por Adonai, na pessoa de Jesus Cristo, desde antes da fundação do mundo. Então, por exemplo, vamos entender aqui quando chegar nos nomes da Bíblia. Hoje, nós estamos vivenciando apenas fragmentos, tá, do que já foi consumado, só que hoje é para a gente nos atentar de verdade para a palavra de Deus e entender que a Bíblia ela digna de ser lida por completo, não em fragmentos, como a gente vê as pessoas se utilizando de fragmentos para pregar a palavra. Só que eles não estão pregando a palavra, isso chama-se especulação. A Bíblia, a palavra do Senhor, a Torá, ela prega por si. Então, as mensagens contidas na Bíblia, ela prega por si. Agora, preciso que a gente se aprofunde, estude e faça um passeio por ela para entender, tá bom? Então, a salvação veio sendo pregoada desde a fundação do mundo. Então,
vamos entender aqui os nomes da Bíblia. Deixa eu só procurar aqui. Bom, então, vamos entender aqui os nomes da Bíblia, tá bom? Os nomes do profeta. Por exemplo, a genealogia, se você pegar a Bíblia, fala assim, e Sete gerou Adão, e Adão gerou, aí vai, Meleque, e Meleque gerou Peleg. O livro da chamada de livro da genealogia. Nesse livro, nunca se pregaram na igreja sobre esse livro, porque aparentemente ele pode ser cansativo, devido à sua extensidade de nomes, tá? Só que aí vamos entender o seguinte, quando os anjos se rebelam e Adão, que na verdade é Adam em hebraico, ele peca, o Senhor busca a solução. Então, Adão quer dizer homem, humanidade, ou seja, Deus perde a credibilidade dos anjos caídos, e que posteriormente viram demônios, e ele cria uma nova persona, uma nova personalidade, e aí entra a raça humana, para carregar a sua essência divina. A essência divina agora não está mais com aqueles anjos. A essência divina precisa agora estar em outro povo. E aí o Senhor cria a humanidade, tendo como base a pessoa de Adão, tá? Então, a palavra Sete, que é o filho de Adão, simboliza marcado, entendeu? A palavra Enos significa mortal. Cainã, sofrimento, possessão. Malalel, que aqui está o nome hebraico, o bendito. Jared, descer, descida. Enoque, ensinar, instruir. Então, aqui em Enoque, você percebe que o livro de Enoque não está na Bíblia, mas no livro de Judas está escrito da seguinte maneira: assim como profetizou Enoque. E no livro da genealogia, diz que Enoque foi um homem tão íntegro que Deus o tomou para si. Ou seja, ele foi arrebatado para o Criador. Mas por que Enoque não está na Bíblia? Já que ele viveu tanto com Deus que o Senhor, o Pai, o arrebatou para si. Na verdade, o livro de Enoque foi retirado no século V para o imperador, conhecido como Constantino, e em conjunto com a Inquisição da Igreja Católica. Eles tiraram o livro de Enoque, porque no livro de Enoque está contida a história, a verdadeira história da humanidade. E aí você vai quebrar a mentira das pirâmides, a mentira de que o homem veio do macaco. Todas essas mentiras serão quebradas quando lermos o livro de Enoque. Só que o livro de Enoque ele vem separadamente na Bíblia. A gente precisa lê-lo, estudá-lo para que possamos entender o que os anjos caídos fizeram aqui na Terra quando eles caíram sobre a Terra. Essa época é conhecida como época pré-diluviana. E aí, quando os anjos caídos ele caem aqui sobre a Terra, isso está contido no livro de Gênesis, capítulo 6. Se a gente correr lá, você vai ver. Quando os anjos caídos eles estavam sobre a Terra, o que foi que aconteceu? Os anjos caídos começaram a ter relações com pessoas, tá? Com pessoas humanas, e eles desciam sua frequência e começaram a ter relações. No que teve relações, geravam gigantes, ou seja, eles queriam criar uma nova raça, tá? Uma nova raça de humanos. E aí, essa nova raça começou a gerar minotauros, sereias, gigantes na Terra. E o Criador disse o seguinte: não contenderá comigo o meu espírito. Então, o Criador cria o dilúvio para justamente destruir esse império profano. E aí, o Senhor, em um nome, em uma genealogia, o Senhor cria um ser. O Senhor olha para um ser e diz: você será a esperança da terra. Assim como Adão foi a esperança dos anjos caídos, este ser será a esperança no dilúvio que vai dar continuidade à nossa existência hoje. Vamos ler só esse nome aqui, tá? Que eu falei para você. Gênesis, capítulo 6. E aconteceu que, quando começaram os homens a se multiplicarem sobre a terra, e lhes nasceram filhas, e vendo os filhos de Deus, os anjos caídos, em sua maioria que ainda não estava ainda no inferno, tá? Os anjos, e vendo os filhos de Deus, os anjos caídos, tá? Que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, escolhendo entre todas. Disse o Senhor:
não contenderá o meu espírito com o homem para sempre, porque certamente é carne, mas serão seus dias 120 anos. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e as quais lhe deram filhos. Estes foram os valentes, que desde a antiguidade foram varões de renome. Então, o que acontece? O mundo começou a ficar profano. E nessa profanidade, eles, antes mesmo de se compor com as mulheres, esses anjos caídos, começaram a pedir a Deus que Enoque intercedesse por ele. Então, Enoque conheceu toda a história dos anjos caídos. O que foi que aconteceu? O Senhor falou assim: olha, Enoque, esses homens caíram, esses seres caíram, eles não pertencem nem mais aos céus e também não pertencem à terra. Então eu chamo você para mim, você não vai mais descer para conversar com eles, porque eu não quero mais. Percebe? Uma vez que os anjos caíram, eles não têm mais pacto com o reino dos céus. Eles não têm mais pacto com o reino de Deus. Então eles ficaram aqui na terra. Quando eles ficaram aqui na terra, o que foi que eles fizeram? Começaram a ter relações sexuais com a filha dos homens. E aí, na verdade, esses seres, eles desceram em frequência e se converteram em seres humanos. Lembra de Sodoma e Gomorra, os dois varões que eram anjos? De igual forma, Satanás ele se converte também de seres humanos em homens e começa a ter relações com a filha dos homens. Quando tem uma relação com a filha dos homens, ele gera um gigante, o rei de Bazã, gigante Golias. Então eles fizeram engenharia genética. Por exemplo, a baleia que engoliu Jonas, o grande peixe que engoliu Jonas. Todos esses peixes, eles fundaram mulheres com sereia, mulheres com peixe aí, começaram a existir sereias. Tudo isso existiu sim, em uma época conhecida como época pré-diluviana. Então o Senhor falou assim: não contenderá comigo o meu espírito. Então eu destruirei o homem, porque esses seres não é do céu nem da terra, então eu vou destruir eles todos. Então o Senhor o Senhor manda o dilúvio e destrói todos eles. Então você já sabe já por que, que o livro de Enoque foi tirado da Bíblia. Porque Enoque quer dizer instruir e ensinar. O livro de Enoque nos ensina toda a história que fora nos ocultada no decorrer da história, tá bom? Bom, Matusalém quer dizer sua morte o trará. Lameque quer dizer desesperado, miserável, pobre. E Noé quer dizer conforto, descanso. Então, Noé, ele foi o conforto e o descanso para aquela época, a época na qual o Senhor destruiu o mundo pelo dilúvio. Então, Noé, ele foi descanso. A palavra Noé em hebraico quer dizer Noham, que quer dizer realmente, literalmente, descanso. Então, Noé, ele é o descanso para nós, tá? E o Messias é o Consolador universal, tá bom? Então, o que acontece? A humanidade foi marcada pelo mortal sofrimento, mas o Messias, o bendito, descerá ensinando, e a sua morte trará o desesperado descanso. Promessas escondidas em uma genealogia. Então, o último da genealogia foi o Messias. Então, o Messias, a humanidade, ela foi marcada pelo mortal por conta do pecado cometido desde o Jardim do Éden, tá? Posteriormente pelos anjos caídos, e assim foi desenvolvendo uma linhagem, uma semente, a semente do mal e a semente do bem. Por exemplo, se pegarmos o livro de Gênesis, vai ver que o Senhor, ele fala com Eva, olha, dentro de você está duas sementes, tá? Duas sementes, a semente do mal e a semente do bem. Por quê? Quando Eva ela tem relação com a serpente em um processo chamado de teotogonia. O que é isso? Teotogonia é o seguinte, quando o homem ele pratica a relação sexual com uma outra pessoa que não seja sua esposa, o gene daquela pessoa fica no seu sangue. E, posteriormente, quando este indivíduo vai ter relação com a sua esposa original, esse gene que fica ali, ele pega carona, tá? Nesse gene da esposa e ele fecunda junto. A característica dessa criança tornará uma característica daquele primeiro homem que aquele rapaz, daquela mulher que aquele rapaz teve relação, ou daquele homem que aquela mulher teve relação. Então, a fenotípico, a aparência, pode ser do verdadeiro pai, ou da verdadeira mãe. Mas a atividade psicológica, ela pode ser de uma outra pessoa. Pessoa que já tirou vida, pessoa que já fez maldade. Então, a criança, ela pode crescer com essa tendência ao banditismo, tendência a ser assassino, devido àquelas outras pessoas que a mãe se envolveu, que o seu pai se envolveu.
Da mesma forma, Satanás, ele implantou, pela teogonia, o gene dele em Eva, e Eva foi e se deitou com Adão. No que se deitou com Adão, nasceu dois filhos, porque eram gêmeos. É bom lembrar disso. Quando nascem dois filhos, um tem a semente do mal, luciferiana, e um tem a semente de Deus, no caso Caim e Abel. O que foi que Deus fez? Deus rejeita a semente de Caim, porque ele era a semente do mal. Então Deus rejeita o sacrifício dele. Quando Deus rejeita, o que Caim faz? Caim mata Abel. Quando Caim, por isso que a palavra Caim quer dizer filho da minha dor. E a palavra Abel quer dizer aquele a quem o Senhor me corrigiu. Então, Eva toda vez chamava filho da minha dor, ó filho, imagina, ó filho da minha dor, ou seja, ele era realmente filho do mal. Por isso que ela botou o nome Caim, quer dizer filho da minha dor. Então, quando Caim mata Abel, você tem agora o segmento da guerra da semente, você tem Jacó e Esaú, Moisés e o rei do Egito, os filisteus e o povo de Israel. Você vai ter sempre o mal, bem, mal, bem, mal, bem, brigando em todo o tempo. Hoje a gente tem a mesma coisa, pessoas com características do mal e pessoas com características do bem. Então, essa guerra da semente se continua seguindo até hoje, tá? Que se iniciou lá no Gênesis. Então, o nome Daniel, o nome Moisés, esses nomes não são por acaso. Tudo isso, quando a gente estuda o hebraico, a gente vai entender que este nome teve um porquê na Bíblia. O Senhor dá este nome a cada um desses personagens. Então, a Bíblia, ela em português é uma coisa, no hebraico é outra. Por exemplo, em Israel, eles estudam a Bíblia, lá é um livro da história deles. É como um livro da história do Brasil aqui. Por exemplo, se você dá um livro de história do Brasil a um judeu, ele vai interpretar tudo errado. Percebeu? Mas se você pegar um livro em hebraico, uma Bíblia hebraica, e aí você entregar a um judeu, lógico que ele vai estudar. Lá é matéria de escola. Eles estudam hebraico, eles estudam a Bíblia como matéria de escola, porque lá a Bíblia é a história deles. Entendeu? Então a gente interpreta erradamente se a gente não estudar. É como se fosse, por exemplo, eu disser que meu nome é Daniel. E a pessoa diz assim, não, eu não acredito no seu nome. O que é que eu vou buscar? Eu vou buscar em minha identidade. Mas se a pessoa diz assim, não, não acredito na sua identidade, eu terá que buscar uma fonte primária, a minha mãe. Então o hebraico, ele é a fonte primária para se entender a Bíblia. Tudo bem, você pode também ler a Bíblia portuguesa, mas precisa conhecer a Bíblia através do hebraico, que é totalmente diferente do que a gente aprende. E aí a gente vê o quão santo, quão poderoso o Senhor é, quão maravilhoso o Senhor é. Nossa, é muito lindo, é coisa muito linda quando a gente passa a estudar dessa forma. E, infelizmente, nas igrejas a gente não vai ter esses estudos, até porque esses estudos não dá lucro, não dá seguidores como eles esperam, que eles querem, eles almejam, entende? Então a gente precisa cada dia mais estar estudando a palavra do Senhor. Então, o que aprendemos nessa aula? Aprendemos que os nomes da Bíblia, que a Bíblia ela foi escrita em linguagem diferente, a linguagem da Torá. Aprendemos que na Bíblia há promessas escondidas, tá? Através dos nomes. Aprendemos também que cada nome contido na Bíblia tem um porquê, que no hebraico, aqui escrito, tem um significado, tá? Então, Adão, mas não é Adão, é Adam, que tem um significado. E aí, tem as próximas aulas do nosso curso, a gente vai entender o que é gematria, a gente vai entender o que é numerologia através da Bíblia, a gente vai entender a gematria do nome Adão, a gematria do nome de Deus. Nossa, é uma coisa maravilhosa, uma coisa assim, nossa, é muito surreal, é um negócio maravilhoso quando a gente passa a estudar. A fé aumenta, a presença do Senhor passa a fazer mais parte de nossas vidas, a nossa mente ela abre. É um negócio maravilhoso que a gente precisa já ter. Então aprendemos que os nomes são diferentes, que não tem nada a ver com o que a gente passou a, que a gente viu na, na Bíblia portuguesa, que os livros, os quatro livros da Bíblia, o nome não é Pentateuco, o nome é Torá, tá? E que não é Velho Testamento. A gente não pode entendê-lo como Velho Testamento, que a Bíblia está interligada. Vimos que toda a Bíblia ela é importante. A única coisa que a gente não deve seguir na Torá são a liturgia é sacrifício de animais, essas coisas, porque são liturgias. A Bíblia é composta de dois rituais, o ritual cerimonialista. Então, a Bíblia, a Torá, em sua parte cerimonialista,
foi abolida, porque Cristo ele foi o próprio sacrifício imolado. Então a gente não precisa mais matar cordeiro, essas coisas velhas a gente não precisa trazer mais à tona, porque o próprio Cristo ele já foi o próprio cordeiro imolado, imaculado. Então ele representou tudo isso. Então o Senhor quebrou esses símbolos, mas a lei moral, então você tem a lei litúrgica e a lei moral. A lei moral continua em toda a Bíblia. Então não existe uma lei moral especificamente somente no Velho Testamento, não. A lei moral, ela perpassa toda a Bíblia, ela é atemporal. Na próxima aula vamos entender o nome Adonai, um nome poderosíssimo, e como esse nome está composto no nosso DNA, por isso que o Senhor falou que façamos a humanidade a nossa imagem e semelhança, tá bom? Que Deus e Cristo nos abençoe, um grande abraço, até a próxima aula, fique na paz, fique com Deus e Shalom Adonai.